Bom, gente, falar um pouco sobre colisões. Colisões é uma classe de eventos na física, é um tipo de evento na física onde a gente faz mais uso do conceito de quantidade de movimento e do princípio da conservação da quantidade de movimento. Então, para ilustrar esse princípio que a gente tratou nas videoaulas anteriores, vamos falar aqui um pouco sobre colisões. Primeira coisa que a gente tem que definir é o que é uma colisão. Pois bem, uma colisão é um evento físico onde dois corpos interagem de forma muito intensa por um intervalo de tempo muito curto. Dizendo de outra forma, é um evento onde dois objetos atuam um sobre o outro por meio de uma força, onde eles trocam força por um intervalo de tempo muito curto. E essas forças geralmente são muito intensas. Exemplos de colisões: a batida de um taco de sinuca na bola de sinuca, o chute de um jogador em uma bola de futebol, ali, o momento em que o pé dele empurra a bola, a gente pode considerar isso como uma colisão. A batida de dois carros, a batida de duas bolas de bilhar, tudo isso são eventos que a gente chama de colisão. As colisões podem ser tridimensionais, bidimensionais ou unidimensionais. Uma colisão é tridimensional quando ela não tem restrição espacial nenhuma. Os objetos antes e depois da colisão, eles podem se mover em qualquer direção. As colisões são bidimensionais quando aí a gente tem uma restrição. O movimento dos objetos antes e depois da colisão, eles se dão em um único plano. Por exemplo, o que acontece a colisão entre duas bolas de bilhar, quando é lógico, nenhuma bola pula para fora da mesa. Então aquela colisão ali ela é bidimensional. As bolas de bilhar elas podem se mover livremente sobre o pano da mesa, duas dimensões, ir para frente, ir para trás ou ir para os lados. E as colisões podem ser também unidimensionais, quando elas acontecem sobre uma reta, né? Quando os objetos se movem antes e depois da colisão, eles se movem na mesma direção, né? Podendo ser no mesmo sentido ou em sentidos contrários. Bom, quando a gente for estudar a colisão, a gente vai fazer uma simplificação que não vai causar muito dano para a gente, não. A gente vai considerar que durante uma colisão todo o sistema é isolado. Relembre, a gente diz que um sistema é isolado quando ele não sofre a ação de forças externas, né? Então, imagine a colisão entre duas bolas de bilhar numa mesa de sinuca. Pois bem, é óbvio que durante a colisão dessas duas bolas de bilhar, no momento da colisão, tem ali o contato com o pano, tem atrito, tem resistência do ar, essas coisas todas estão agindo enquanto as duas bolas colidem. Só que a simplificação que a gente faz é a seguinte: a força da colisão em si, a força com que uma bolinha age sobre a outra bolinha, ela é muito mais intensa durante a colisão, ela é muito mais intensa do que a força de atrito que está agindo ali, do que a força de resistência do ar que possa eventualmente estar agindo ali. Então, como essas duas forças externas que a gente está citando aí, o atrito e a resistência do ar, elas são muito pequenas comparadas com a intensidade da força de interação entre as duas partículas, a gente despreza essas forças e a gente vai considerar que sempre, quando a gente estiver analisando colisões, essas colisões acontecem em um sistema isolado. Como uma consequência disso, se o sistema é isolado, a gente vai ter conservação da quantidade de movimento, ok? A quantidade de movimento se conserva. Pois bem, as colisões elas podem ser classificadas em colisões elásticas ou colisões inelásticas. A gente vai discutir cada um desses tipos de colisões nas próximas videoaulas detalhadamente, né? Existem as colisões que são perfeitamente elásticas, existem aquelas que são intermediárias, que elas não são perfeitamente elásticas, nem são perfeitamente inelásticas, elas são chamadas de parcialmente elásticas ou parcialmente inelásticas, e existem ainda as colisões que são perfeitamente inelásticas. A gente vai falar um pouco sobre cada uma nas videoaulas seguintes.